Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ali. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui nessa live, esse tempo de comunhão, de intimidade com Deus. Nesse momento que Deus preparou para ministrar algo novo no nosso coração, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe você, se prepare, porque eu creio que essa noite será uma noite de impacto, uma noite de milagre, uma noite de cura, uma noite onde o Senhor vai falar conosco de uma forma sobrenatural, amém? Boa noite para você que está aqui conosco pelo Facebook, boa noite para você que está pelo Instagram, boa noite, Jaque, bom te ver, querido, Deus abençoe poderosamente a sua vida, glória a Deus. Daqui a alguns minutinhos eu vou estar orando por você, ministrando uma palavra ao seu coração, mas desde já eu quero pedir para que você se prepare o seu coração para aquilo que Deus vai fazer na sua vida nessa noite, amém? Pedir já para que você que entrou, compartilhe a live, divulgue a live, amém? Curte a live aí, marca o nome de alguém, porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas tremendas essa noite neste lugar. Há uma unção de Deus neste lugar, e eu sei que essa unção, ela não é por acaso. A unção, ela cumpre o propósito para aquilo que ela foi enviada. Meu irmão, Deus não perde tempo. Deus não faz viagem perdida, amém? Deus não entra em barco furado. Deus não investe em coisas que Ele sabe que vai fracassar, que vai errar. Não. Deus, quando Ele investe, entenda algo. Se Deus está investindo em você, se Ele enviou o seu Filho para morrer por você, para salvar você, era o que Ele tinha de melhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele deu, Ele entregou por amor, mas existe uma condição, qual? Crer. Todo aquele que nele crer. Robson, se Deus não investe em projetos falidos, se Deus não entra para perder, por que na minha vida nada está acontecendo? Eu quero que você se prepare para essa noite. O Senhor vai te levantar de uma forma extraordinária. E quando eu falo te levantar, eu não estou falando só financeiramente. De repente você precisa de algo financeiro, amém? Eu vou orar por você, mas não é financeiro apenas. É espiritual. É entender o chamado, é entender o propósito, é entender o porquê o Senhor chamou você. Entendeu, meu irmão? Então se prepare para essa noite. Eu quero que você abra o seu coração. É uma noite de oração, é uma noite de palavra, é uma noite de intimidade com Deus, é uma noite de direção, de revelação, de adoração, de comunhão com Deus, mas acima de tudo, é uma noite de ver Deus como você nunca viu. É uma noite de mergulhar na presença do Senhor como você nunca mergulhou. Boa noite, Célia, Deus abençoe a sua vida. Boa noite, Luciano, muitas pessoas entrando aqui. Ali, oh glória. Alexandre, Deus abençoe a sua vida. Luciano, meu irmão, te amo. Eric, Deus abençoe você, querido. Glória a Deus. Se prepara para essa noite, amém? Abra o seu coração, porque Deus quer fazer. Deus pode fazer, e Ele quer fazer, mas existem algumas coisas que impedem o Senhor de fazer. Boa noite, Moacir. O que impede o Senhor de fazer? A minha incredulidade. Eu não estou falando de tristeza. Você pode crer no Senhor e estar triste. Talvez hoje você entrou aqui triste, chateado, cansado, sobrecarregado, desanimado, frustrado, eu não sei, chateado que o Brasil perdeu. Eu não sei como está o seu coração, mas nada disso impede você de viver o milagre. A única coisa que rouba de você o poder de Deus manifestar o milagre na sua vida é a incredulidade. Meu irmão, e olha, Deus pode tudo? Sim, Deus pode tudo. Boa noite, dona Geni, tudo bom, querida? O Senhor pode tudo? Pode. A Bíblia fala que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipresente. Robson, o que é isso? Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente. Robson, o que é isso? Ele sabe tudo o que eu estou pensando. E Ele é onipotente. O que é isso? Ele pode todas as coisas. Então Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Mas mesmo sendo um Deus tão grande, tem algo que Ele não pode. O quê? Ele não pode agir dentro de um ambiente de incredulidade.
de dúvida, de incerteza, sabe? Porque a incredulidade é uma fé ao contrário. A Bíblia fala que Jesus, ele fez muitos milagres, e você sabe, mas porém em Nazaré, aonde ele cresceu, por isso que o nome dele, né, chamam ele de Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, por quê? Porque ele cresceu em Nazaré, ele passou praticamente metade da vida lá, da vida dele, em Nazaré. Então, só que aquele ambiente de Nazaré, a Bíblia diz, não sou eu, a palavra do Senhor diz que lá ele não pôde fazer muitos milagres, porque o povo não acreditava nele, o povo não cria nele. Até a própria família dele, Marcos, livro de São Marcos, capítulo 4, diz que os irmãos instruem, orientam, a própria mãe fala: Jesus, vai para Belém, vai para a Judéia, vai para outros lugares onde as pessoas possam acreditar em você. E ele teve que sair de Nazaré, porque Nazaré não acreditava, Nazaré não criava expectativa com as coisas do Senhor. Eu quero perguntar algo para você que está conosco aqui, estamos iniciando a live, boa noite para você que está entrando agora. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual é a sua expectativa? Para você que está pelo Instagram, pelo YouTube, né? Vai assistir pelo YouTube, para você que está pelo Facebook, qual é a sua expectativa com aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar? E neste lugar não é aqui na minha casa, na minha sala. Em nome de Jesus ele vai fazer algo aqui também, mas aí na sua vida, aí na sua casa, aí na sua empresa, aí na sua vida emocional, sentimental, espiritual, qual é a sua expectativa para aquilo que ele vai fazer no seu ministério? Qual é a sua expectativa com respeito ao que ele vai fazer, ele pode fazer com respeito à saúde? Talvez você está passando por um momento na saúde, precisando ver o milagre do Senhor, precisando ver a manifestação de Deus, talvez seja na vida sentimental, talvez na conjugal, na emocional, financeira, profissional, eu não sei. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa? A pergunta do Senhor é: qual é a sua expectativa? E a direção do Senhor é: aumenta a sua expectativa. Boa noite, Aline, tudo bom, querida? Deus abençoe você, o Kelvin, todo o pessoal de Toledo aí, o Xanda, a Melissa, a galera aí que está sempre com a gente. Meu irmão, se prepara porque a gente já começou com o acelerador no fundo, né, Moacir? Chutado a 100 por hora, a 200 por hora, a 1000 por hora. Meu irmão, eu sei que a Bíblia, a palavra do Senhor diz que antes de nós pedirmos algo, o Senhor já sabe o que vamos pedir. Antes da gente falar, o Senhor já sabe o que a gente vai falar, e Ele já se adianta, Ele vai na frente, né, dona Líria? Ele vai além, né, Norminha? Ele está lá. Por quê? Porque Deus é um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. E essa noite não será diferente. Eu creio, Leandro, que Deus preparou essa noite para liberar algo extraordinário sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre toda a sua família, amém? Sejam bem-vindos de onde quer que você esteja, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, qualquer lugar do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Tem pessoas aqui conosco, oh glória, pessoas do Canadá, lá do México, aleluia. Não importa onde você esteja, na Itália, né, Paula? Não importa, a presença de Deus está aí com você, porque Deus é onipresente, amém? Vamos orar, queridos? Prepare o seu coração, eu quero orar por você. Oh glória, Pai, eu te dou graças por essa noite. Nós estamos dando início a uma live de oração, e orar não é algo religioso, Senhor, não. Orar é algo muito íntimo, é muito particular. Orar é entrar aonde ninguém entra. Orar, meu Deus, é ouvir o que ninguém ouve. Porque, meu Deus, quando nós estamos orando, o Senhor também está falando conosco. Orar, meu Deus, é ver o que poucos veem. Orar é tocar naquilo que poucos tocam. Orar, meu Deus, é colocar os pés em territórios onde naturalmente eu não consigo colocar, mas espiritualmente eu entro. E se eu entro espiritualmente é porque é a certeza de que o Senhor vai me colocar lá. Certa vez o Senhor disse: Moisés, espie a terra pelo qual eu já liberei, já entreguei a vocês como promessa. E a tua palavra diz que por 40 dias Moisés ficou espiando a terra de Canaã, a terra da promessa. Sim, tinha gigantes lá,
foram o que os homens viram. Sim, tinha muralhas intransponíveis aos olhos naturais, era impossível de entrar humanamente falando, mas o Senhor liberou aquela terra para aquele povo e mostrou e revelou a Moisés. De cima daquele monte o Senhor falou para ele: Moisés, tira esse povo, meu povo, do Egito e leva eles para uma terra que emana leite e mel. E o Senhor os conduziu através da vida de Moisés até Canaã. Essa noite eu sei que tem coisas que o Senhor está falando no monte, o Senhor está falando na oração, na intimidade, na comunhão, na palavra, de uma forma muito profética. Mas se os nossos olhos viram, o Senhor nos entregará. Oh glória! Meu irmão, essa noite é uma noite de palavra, de intimidade, de comunhão, de adoração, de intimidade. Amém? De direção, de instrução. A palavra do Senhor diz que Deus dá uma palavra a Moisés, Deus dá uma direção a Moisés. Deus diz: Moisés, veja o que eu vou te entregar, olhe o que eu quero entregar para você. Só que quando Moisés leva os príncipes, né, os valentes, para espiar a terra por 40 dias, ao retornar, 10 deles, escute, foram 12 espias ver a promessa, foram 12 espias ver o presente de Deus, a visão que Deus havia dado para eles. Eles foram lá ver de perto. Antes eles ouviram de longe, agora eles estavam vendo de perto. E ao ver de perto, 10 dos 12, eram 12, 10 retornaram com um relatório negativo acerca da promessa que Deus havia dado. Números capítulo 13 fala sobre isso. Livro de Números, um livro do Velho Testamento, Números capítulo 13, fala sobre esse momento onde os espias olham a terra. Antes ouviram, encheram o coração de alegria, agora ao ver de perto perceberam que tinha gigante, ao ver de perto perceberam que tinha inimigos, ao ver de perto perceberam que tinha adversidade, tinha luta, tinha barreiras, tinha empecilhos, tinha gigantes naquele lugar, tinha muralhas naquele lugar. Então aqueles 10 começaram a dar um relatório negativo acerca da terra. Boa noite, Dona Solange, boa noite, Daniel, boa noite, Fran. E o relatório deles acerca da terra desanimou todo o povo, porque eles começaram a falar: olha, realmente a terra é bonita, realmente a terra é linda, realmente a terra é maravilhosa, né, Maísa, Marcelo? Realmente a terra é extraordinária, né, Zenilda? Realmente o que Deus falou é verdade, a gente viu, só que tem gigante. Claro, Deus falou que Deus me mostrou, Deus revelou, Deus me deu sonhos, Deus usou profetas. É claro que o que Ele tem para a minha vida é bom, mas tem gigante na minha vida sentimental, mas tem muralhas na minha vida profissional. Meu irmão, o Senhor diz assim: entra na terra, destrua os gigantes, conquiste a terra. 10 desanimaram, agora apenas 2 creram. Josué e Caleb fez todo o povo calar e falou: calai-vos, olha, realmente tem gigante, tem dificuldade, é difícil, mas o Senhor entregará nas nossas mãos essa terra, e nós vamos entrar lá e vamos devorar aquela terra, e vamos conquistar aquela terra. Meu irmão, eu não sei qual é a promessa que Deus te deu, eu não sei qual é a palavra, de repente de cura, de repente de restauração, de repente de um casamento abençoado, de um ministério sobrenatural, né, Lu? Boa noite, querida. De repente de uma conquista, de uma viagem, de ter um filho. Só que agora você está tentando ter um filho e você não está conseguindo, e o médico está dizendo: não tem como, é impossível, você passou da idade. Mas Deus está dizendo assim: apenas creia na promessa, Aline, apenas creia na promessa, Andrei, apenas caminhe sobre a minha palavra, Vanessa, apenas continue profetizando, porque como eu falei, eu cumprirei. E Números capítulo 13 vai dizer assim: meu irmão, de Deus não se zomba, tudo que Deus falar, certamente Ele cumprirá, porque Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Deus falou, Sânio, Deus falou, Aline, Deus falou, Kelvin, Deus falou, Solange, Deus falou, Beth, Zenilda, Deus falou, Rafael, Deus falou, Rafael, boa noite. Deus falou, Cris, Andréia, foi o Senhor que falou, então Ele vai cumprir, vaso do oleiro, Ele vai cumprir, aleluia,
Meu Deus, que presença, que unção, que graça, Jorge. Né, Luana? Há algo de Deus aqui, dona Oneide. Há uma unção do Senhor neste lugar. Dona Líria, há uma direção de Deus, Eli, para a tua casa, para a tua família. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Pode ter gigante, pode ter problema, pode ter luta, mas o Senhor vai cumprir tudo o que Ele falou. Amém, Moacir? Ele vai cumprir, né, Alan? Abraço para todos aí de Blumenau, abraço para todos de Curitiba, de São Paulo, abraço Toledo, abraço Caxias do Sul, ô glória, abraço para vocês de Porto Alegre, abraço para vocês aí, meu irmão, de Cachoeirinha, de São Leopoldo, de Balneário Camboriú, Itajaí, ó pessoal aqui de Itapema, aleluia, quem é de Itapema aí diz amém, aleluia, Tijucas, Florianópolis. Meu irmão, prepara o seu coração. Nós estamos começando a live. Já começamos a 200 por hora. Amém? A live já começou pegando fogo. É porque Deus tem pressa. Deus tem interesse em te abençoar. Deus tem interesse em cumprir a promessa dele na sua vida. Deus tem interesse. Mas muitas vezes, querido, não é porque Deus não pode, é porque eu não creio. Aqueles 10 espias, ao retornar, trouxeram um relatório negativo da terra e desanimaram o povo. O povo começou a chorar. Eles falaram: olha, a terra é bonita, a terra é maravilhosa, olha o fruto da terra. Precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Um cacho de uva, 2 homens carregando nos ombros, de tão grande que era um cacho de uva. A terra era muito boa, a terra era próspera. Porém tem gigante, porém tem muralha, porém é difícil, porém aos olhos dos que estão lá nós éramos como gafanhotos diante deles, tão pequenos que nós éramos diante deles. Quando, meu irmão, eles não tiveram nenhum relacionamento, contato com os homens da terra, isso eles acreditaram, ninguém falou para eles, eles pensaram, eles se viam pequenos, se viam com uma mentalidade de gafanhoto, uma mentalidade de pequena. É por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo, amém? Pensar como Deus pensa, ver como Deus vê, e a oração faz isso conosco. A oração nos coloca em lugares onde naturalmente você não pode entrar. Eu quero que você feche os teus olhos agora, feche os teus olhos agora, feche os teus olhos, comece a visualizar, claro, se você não estiver dirigindo, né? Feche os seus olhos, comece a visualizar os lugares que o Senhor colocou no seu coração, que Ele mostrou para você que você entraria. Comece a se ver agora, com o casamento que Deus disse que você teria. Comece a ver você com toda a sua família sentada, com seus pais, com seus irmãos. Pastor, mas eles não se falam. Começa a ver toda a tua família unida. Começa a ver aqueles que não se falam se falando. Começa a ver aqueles que não se abraçam se abraçando. Começa a ver aquilo que não acontecia acontecendo. Fecha os teus olhos, porque, meu irmão, assim como você se vê, assim você será, diz a palavra do Senhor. Comece a se ver curada, comece a se ver segurando o teu bebê no colo. Pastor, eu sou estéril. Começa a se ver você segurando o bebê no colo. Começa a se ver você pregando. Começa a se ver, boa noite, Natália. Começa a se ver você vivendo a promessa de Deus para a sua vida. Robson, o meu sonho é comprar um carro. Comece a se ver você entrando numa concessionária, você comprando um carro. O meu sonho é tirar carteira. Comece a se ver você dirigindo. Comece a se ver você orando por pessoas, elas sendo curadas. Comece a se ver você sendo um instrumento, um canal de Deus, para que a obra do Senhor cresça sobre a terra. Comece a se ver você, meu irmão, com seus filhos, viajando. Comece a se ver a sua empresa crescendo, o seu escritório prosperando, os funcionários, os clientes conhecendo ao Senhor, porque você reflete a glória de Deus. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero orar por você que está pelo Face, pelo Instagram. Nós estamos iniciando esta live de oração. Boa noite, Duda, boa noite, querida. Nós estamos iniciando esta live aqui e eu quero orar por você, amém? Eu quero declarar que essa noite será a noite em que o Espírito de Deus, Ele vai entrar nesse ambiente que outrora talvez era de cansaço, era de dor, era de incredulidade.
era de perda, era de medo, era de angústia, era de pânico, era de enfermidade, eu não sei, de miséria, de morte, de contenda, de crítica, de sequidão, de esterilidade. E ele vai promover algo novo dentro desse ambiente. Talvez você diga: Robson, eu estou como aquele povo lá, que recebeu aquela notícia negativa, está frustrado. Meu irmão, Deus vai colocar você como Josué e Calebe. 10 trouxeram um relatório negativo, mas 2 disseram: não, nós vamos entrar. E os únicos que entraram e possuíram a terra foi Josué e Calebe. Os 10 não entraram, Josué e Calebe entrou. Eu quero falar para você, a única coisa que pode impedir você de viver o seu milagre é uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de inferioridade. Se vê pequeno, se vê incapaz, se vê medíocre, se vê limitado, se vê, irmão, sem capacidade. O Senhor está dizendo: eu te fiz a minha imagem e semelhança, eu te coloquei sobre essa terra para você viver o melhor tempo da sua vida. Apenas creia, porque eu sou contigo. Não é por acaso que você entrou nesta live, fui eu que te coloquei aqui, porque eu tenho algo novo para a tua vida, Mariana, porque eu tenho algo novo para a tua casa. Estou eu nesses próximos dias virando a tua vida do avesso para cumprir a minha promessa sobre a tua casa. Não tenha medo, não tenha medo, porque hoje eu coloco nas tuas mãos sementes, para que você possa semear e viver um tempo novo. Talvez você diz assim: Robson, até aqui eu fiz tudo errado, eu pensei errado, eu senti errado, eu agi errado, eu correspondia de uma forma negativa. Porque, Robson, você não sabe tudo que eu passei até aqui, tudo o que fizeram para mim, mas Deus manda dizer: a partir de hoje você vai semear coisas novas. Te abandonaram, te rejeitaram, te abusaram, não importa o que aconteceu com você, fecharam a porta na sua cara, te traíram, mas hoje você vai retribuir com luz, com coisas boas, com presença, com graça, com amor, porque você é luz da terra, você é sal da terra, você foi colocado sobre essa terra para refletir a glória do Senhor. E o tempo de sequidão acaba hoje, o tempo de medo, de angústia e dor acaba hoje. Eu quero pedir para você que está pelo Instagram: compartilha a live, manda um aviãozinho para pelo menos umas 10 pessoas aí, compartilha a live. Você que está pelo Instagram, compartilha. Você que está pelo Facebook, compartilha a live, marca o nome de alguém, prepara o seu coração, porque enquanto você está aí compartilhando, alguém está sendo tocado, alguém está sendo alcançado, e essa palavra que é tão para você vai alcançar alguém também, e vai mudar também a vida de alguém essa noite. Compartilha, você que está no Insta, divulga, se prepare, meu irmão, porque a presença do Espírito Santo, ela está enchendo a sua casa, a presença do Senhor está enchendo a sua casa, a presença do Senhor está enchendo a sua casa, a presença do Senhor está enchendo a sua casa, a sua vida. Aleluia, aleluia, é o Senhor, oh aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, glória a Deus, aleluia. Se prepare, meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus está falando muito forte no meu coração, que Ele está quebrando algemas nessa noite. Ele está tirando algemas. Robson, o que são algemas? Eu estava orando aqui, Deus me deu visão de um homem com algemas nas mãos, e o Senhor falou assim: ele é talentoso, eu o ungi, eu o preparei, eu o capacitei, mas ele está preso pelos seus próprios sentimentos, suas próprias emoções. Diga a ele, Robson, que esta noite eu estou quebrando essas algemas. E ele diz: eu sei fazer, eu faço, mas parece que é limitado, parece que só vai até aqui, daqui não passa. O Senhor manda dizer: se prepare, porque tudo que você fez até aqui, até aquilo que você olha e diz assim: meu Deus, que maravilhoso que foi,
Talvez as pessoas olhem para você e tenham você como uma referência, tem você como um padrão muito alto, e elas dizem para ela: se eu chegar perto do que ele é, pelo menos a metade do que ele é, eu já vou estar feliz. Só que Deus manda dizer: tudo que você fez até aqui, tudo que você viu e viveu até aqui, não se compara com o que eu farei na sua vida, na sua casa, a partir de hoje. Se prepare para esse novo tempo, diz o Senhor. Se prepare para esse novo momento, diz o Senhor. Eu estou quebrando cadeias na sua vida. Há pessoas que estão sentindo como se um peso fosse arrancado das suas costas. Há pessoas que estão sentindo como se uma angústia estivesse sendo arrancada do seu coração. Alguém entrou na live aqui dizendo assim: Robson, meu dia não foi bom, minha semana não foi boa, a minha vida não está legal, as coisas não estão acontecendo como eu criei, como expectativa. Mas o Senhor manda dizer: coloca as tuas expectativas em mim. Se prepare, porque o que eu prometi, o que eu falei a teu respeito, vai se cumprir. Mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário, mesmo que tudo esteja ao contrário, o Senhor manda dizer: Cris, Andréia, vai se cumprir. O Neide, vai se cumprir, diz o Senhor. Fernanda, vai se cumprir. Aline, vai se cumprir. Maurício, Beth, vai se cumprir. Luana, Jorge, vai se cumprir. Amém? Glória a Deus, vai se cumprir, mesmo que tudo esteja ao contrário. Gilberto, Sirlei, vai se cumprir, diz o Senhor, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. Eu falei, eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Felipe e Ana Cláudia, vai se cumprir. Célia, vai se cumprir. Humberto, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Meu Deus, me perdoa aqui eu estar repetindo isso para você, mas tem alguém olhando para um lado, olhando para o outro, dizendo: quando, Senhor? Calma, que o tempo é meu, a forma é minha, o modo é meu. Apenas essa noite tenha clareza, tenha entendimento, tenha convicção que vai se cumprir, Ed, vai se cumprir, Shirley, vai se cumprir, Ju, vai se cumprir, meu irmão, vai se cumprir, dona Lília, vai acontecer, Anderson, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Mesmo você talvez com o coração triste, amém? Perdeu alguém, mesmo você desanimado, passando por um luto, né? Não importa o que esteja acontecendo, o Senhor manda dizer: o que eu falei vai se cumprir, mesmo você não entendendo nada, vai se cumprir. Carol, vai se cumprir. João, vai se cumprir. Douglas, vai se cumprir. Thaís, vai se cumprir. Meu irmão, muitas vezes eu não consigo falar o nome de todo mundo aqui, mas o Senhor manda dizer para você: vai se cumprir. Você que entrou na live agora, Deus manda dizer para você: vai se cumprir. Acredite, Geni. Você pode dizer: pastor, mas eu já tenho tanta idade. Vai se cumprir. Amém, Ali? Vai acontecer. Glória a Deus. O Senhor colocou algo no meu coração para eu adorar ao Senhor junto com você, né, Adri? Meu Deus, Adri. Meu irmão, ninguém conhece a vida de ninguém, ninguém sabe da intimidade de ninguém. Talvez você esteja passando por algo e você diz: meu Deus, estou numa luta, estou numa prova, estou numa angústia, mas talvez tenha alguém passando algo muito pior do que você. Eu quero que você prepare o seu coração, porque pode passar os dias, pode passar os anos, mas o que Deus falou vai se cumprir. Talvez não do seu jeito, não da sua forma, não da sua maneira, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Mesmo tudo dizendo não, eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida. Vai se cumprir, Evandro, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir, amém? Vai se cumprir. Quero que você curta a live, aperta coraçãozinho aí, manda bastante coraçãozinho.
para que a plataforma possa entregar para mais pessoas. Amém, Dayana? Aleluia. Compartilha. Transforme essa canção na sua oração, numa resposta do Senhor para a sua vida nessa noite. Amém, Kelvin? Amém, Ana Paula? Aleluia. Veio muito forte essa canção no meu coração. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Talvez é o que você precisa nessa noite, né, Marley? Quando tudo diz que não, talvez você recebeu um não nessa noite. Ou parece que o mar não vai se abrir. Uou! Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Ô Senhor, venha em meu favor. Dayana, e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não se esqueceu de ti. Tua paz em mim, e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Aleluia. E me faz prevalecer, permanecer. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Né, Moacir? Oh, Deus do impossível. Talvez você entrou aqui cansado, chateado, frustrado, até achando que o próprio Deus se esqueceu de ti. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você. O Deus do impossível. Esse é o teu Deus, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Que voz é essa, meu irmão? Mateus 28 diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Venha em meu favor e faça em mim, cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua glória me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua glória me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu, não desistiu, não desistiu, não desistiu, não desistiu. O Deus do impossível não desistiu, não desistiu, não desistiu. O Deus do impossível. Uau! Aleluia, ele não desistiu. Oh, glória. Robson, está tudo dando errado, Deus não desistiu. Robson morreu, eu sei, mas Deus não desistiu. Robson, eu errei, eu sei, mas Deus não desistiu. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca virá amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste.
Bruna, ele não desiste. Geraldo, ele não desiste. Rose, ele não desiste. Melissa, ele não desiste não. Talvez você diz assim: cara, eu estou tão longe de Deus. O Senhor manda dizer: eu estou perto de você. Mesmo que tudo esteja dizendo não, mesmo que tudo esteja dizendo para, mesmo que tudo esteja dizendo desista, mesmo que todo mundo diga assim: não tem como, não tem jeito, você já foi em todos os médicos, ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não. Mas a minha esposa já não quer mais. Mas ele não desiste. Mas o meu esposo não quer mais. Robson, o divórcio já saiu. Ele não desiste. É para todo mundo isso? Não. É para alguém tão específico. Eu não desisti de você, diz o Senhor. Olha eu mexendo aí. Se não for assim, eu não teria te mostrado. Se não for assim, não teria te falado. Se não for assim, não teria revelado. Robson, mas tudo está dizendo não. Tudo está dizendo não. Quando tudo diz que não. Tua voz me encoraja. O que é que me encoraja? É a voz do Senhor. Moisés, porque clame a mim, diga ao povo que marche. O que é isso? A voz do Senhor. Senhor, se quiseres pode me curar. Se eu quero, seja curado, levanta e anda. A voz do Senhor. Senhor, se és tu, diga para que eu vá. Se sou eu, saia Pedro, venha, sou eu. Né, pastora Cíntia? E ele sai do barco e ele anda sobre as águas. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Meu irmão, que live maravilhosa, que live profética. Meu Deus, que presença de Deus neste lugar. Você tem uma palavra? Pedro passou a noite toda, não pescou nada. Ele lançou as redes, muitas vezes não pegou nada. Talvez você esteja assim, do mesmo jeito assim, tentando, mas nada aconteceu. Mas debaixo de uma palavra, Pedro lançou as suas redes e pegou a maior pescaria da sua vida. Mas debaixo de uma palavra, ele acreditou e obedeceu e lançou as suas redes e viveu a sua maior experiência. É debaixo de uma palavra. Você tem uma palavra em Kelly Boava? Você tem uma palavra aí? Você tem uma palavra na manga? Você tem? Você tem uma palavra aí? Deus te pergunta, você tem uma palavra? Porque o milagre vai acontecer. Pedro não pegou nada, mas ao encontrar Jesus perguntou: tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Ele olhou para aquilo que ele era. Ele olhou para aquilo que ele estava vivendo. Ele olhou para aquilo que ele estava passando. O Senhor está perguntando: você tem alguma coisa aí? Você está olhando para o casamento? Você está olhando para a vida financeira, espiritual? Você está dizendo: Deus, não tem. Mas Jesus não estava perguntando no natural. Ele estava perguntando: você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Quando Jesus olhou para Pedro, Jesus sabia que ele não tinha pego peixe nenhum naquela madrugada. Quando Jesus olhou para você entrando nessa live, Jesus já sabia que você estava vivendo um tempo de escassez, um tempo de dificuldade. Boa noite, Eliane. Deus abençoe você, querida. Aleluia. Humberto. Aleluia. Deus abençoe toda essa família. Márcio, Eduardo. Vocês são maravilhosos. Eliezer, todos vocês aí. Xandão. Mas ele não estava olhando ou perguntando pela ótica da realidade natural. Tem alguma coisa aí? Não, Fábio. Não é pelo que tinha no natural.
Porque Deus não está preocupado com coisas naturais, porque Ele é sobrenatural, Ele é espiritual, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele não está preocupado se você tem ou não tem, porque até o que você tem é Ele que te deu. É Ele que te deu. É Ele que te deu. Você tem alguma coisa aí? Senhor, eu não tenho nada, respondeu Pedro. Então joga a tua rede. Senhor, sobre a tua palavra lançarei. Agora eu tenho uma palavra. Eu não tinha nada mais, agora eu tenho uma palavra. Talvez você entrou sem nada, mas agora você tem uma palavra. E sobre essa palavra você vai lançar as suas redes, amém? Nós estamos aqui adorando, orando, profetizando, declarando, ouvindo a palavra do Senhor. E eu tenho algo poderoso para compartilhar. Daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos, eu quero despejar sobre você. Eu não sei se você vai suportar. Prepara papel, prepara a caneta, pega a Bíblia, amém? Grava aí do lado, bota um celular para gravar a palavra desta noite. Vai ficar salva como sempre no meu Instagram, no meu Facebook. Depois eu baixo para o YouTube para encaminhar para algumas pessoas. Mas a pergunta é, você tem uma palavra? Hoje você tem, então se prepare, porque essa palavra é para você, amém? Quero pedir mais uma vez para que você curte a live, compartilhe a live, onde quer que você esteja, porque eu sei que o Espírito Santo vai fazer algo tremendo na sua vida, amém? Aleluia! Por quê? Porque debaixo de uma palavra as coisas acontecem. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Pastor José Antônio. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, Lucas, absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande revela-te, agarra-te a mim. Tu és tremendo, oh aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Se prepara para o milagre, aleluia. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Boa noite, minha irmã. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande revela-me, agarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, glória a Deus, aleluia, queridos. Meu Deus, que noite maravilhosa, que unção de Deus neste lugar poderosa. Aleluia, 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 aleluia. Boa noite, Lene. Boa noite, Aninha. Boa noite, queridos. Meu Deus, tem uma presença de Deus poderosa aqui. A minha vontade é de continuar ministrando e adorando e orando e dando direcionamento, porque essa live é uma live de comunhão, de adoração, de oração, de palavra, de instrução, mas de comunhão com Deus, né, Rita? De intimidade com Deus, né? Então se prepare, você que está em Cachoeirinha, aleluia, você que está, onde quer que você esteja, no Paraná, em São Paulo, Camila, Erlon, que saudade de vocês, glória a Deus, pessoal de Blumenau, de Balneário Camboriú, pessoal de Itapema, aqui é onde eu estou agora, morando, pessoal de
Sei lá, meu irmão, onde você está, não importa. A presença do Senhor está aí. A unção está aí, a glória do Senhor está aí. Aí em São José dos Pinhais, né? Aí em Foz do Iguaçu, em Cascavel, em Guarapuava. Ô glória, né, Aninha? Em Curitiba, tu está onde, Aninha? Meu Deus do céu, onde que tu está? O Espírito Santo está fazendo algo sobrenatural nessa noite. Há uma unção de Deus sobre a sua vida, e essa unção, ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Eu quero fazer mais uma oração por você. Lance por terra toda a incredulidade. Robson, mas eu não consigo ver. Lance por terra a incredulidade. Bem-aventurados sois vós que não vê, mas crê, porque você vai ver coisas extraordinárias acontecer. Amém? Ô glória, vai estar por aqui, então vai vir aqui em casa, vai fazer uma visita para nós. Amém? Aleluia, Aline. Queridos, prepare o seu coração. Eu quero fazer mais uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem agora, vem promovendo a cura, vem promovendo a restauração. Eu não sou Deus, eu sou só um instrumento, mas há muitas pessoas na live aqui, meu Senhor, que caminham contigo, que te amam, que te servem, que te conhecem, e não te conhecem apenas de ouvir falar, não. São pessoas que têm intimidade contigo, mas estão passando por uma prova, por uma luta, por um tempo de angústia, de dor, de enfermidade, um tempo de dificuldade, um tempo de questionamento, até mesmo se o Senhor está ou não está presente. Eu sei que essa noite, algo grande o Senhor fará na vida deles. Eu quero orar, Pai, por cada um deles agora, que estão se sentindo, meu Deus, oprimidos talvez por uma enfermidade, abandonados talvez, meu Pai, por uma situação, talvez conjugal, financeira, familiar, talvez buscando do Senhor uma palavra rema e não encontrando, se questionando até mesmo se o Senhor está com eles ou não. Eu te peço essa noite, vem, Senhor, e a mesma paz, a mesma graça, a mesma unção que está sobre a minha vida, libera sobre eles, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre a esposa. Vai tocando no útero, vai abrindo essa madre, vai tocando nos tendões, nos joelhos, nos ossos, no sangue, vai tocando no fígado, no pâncreas, nos rins, nos olhos, vai revertendo este AVC agora, vai abrindo esta porta agora, Senhor, vai colocando as coisas no lugar, vai tirando a contenda, a discórdia, a maledicência, vai tirando, meu Pai, esse jugo, esse cansaço, esse peso. Pessoas, meu Pai, que acordam pesadas, vão dormir pesadas. Pessoas, meu Senhor, que trabalham, mas não rompe, não anda, não caminha, não prospera, não cresce. Eu oro por uma resposta nessa noite. Eu oro por uma resposta. Meu Pai, nós oramos há um pouco de minutos atrás. Eu pedi para que cada um visualizasse. Meu Deus, e eles visualizaram, e eles oraram pela terra, por aquilo que o Senhor mostrou para eles, que agora talvez seja contraditório aquilo que eles creram. O que eles estão vivendo talvez seja contraditório aquilo que o Senhor profetizou e mostrou. Mas não é porque a terra tem gigante, não é porque a terra é fortificada, não é porque tem muralha que o Senhor não vai entregar. O que o Senhor falou vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está preparado para viver algo novo com o Senhor, quem quer e deseja viver algo novo com o Senhor, quem realmente precisa de algo novo com o Senhor, porque muitas vezes nós queremos tantas coisas, irmãos, não é? Nós queremos, mas a pergunta não é se você quer ou não, você precisa realmente? Você precisa realmente? Essa palavra é para alguém que entrou aqui precisando de tantas coisas. Me perdoa a insistência, mas eu sinto que tem pessoas que precisam ouvir o que o Senhor colocou no meu coração para liberar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero pedir, insiste mais um pouco. Robson, eu já compartilhei, compartilha de novo. Marca o nome de alguém que você sabe que precisa. Boa noite, Daisy. Marca o nome de alguém que você sabe que está passando um momento de luta, de dificuldade, e que precisa ouvir essa palavra. O Senhor colocou algo no meu coração para compartilhar, e eu sei que tem pessoas que precisam ouvir, que não estão aqui, mas que vão assistir a live de madrugada, ou durante o dia de amanhã.
Eu não sei em que momento do dia, da tarde, da noite, da madrugada ela vai ficar salva. Essa live está salva, alguém compartilhou ela com você, porque essa palavra é para a sua vida, é para a minha vida, é para quem está aqui agora, mas é para você também, porque a palavra do Senhor não volta vazia, né, Daiane? A palavra do Senhor não volta vazia. Amém, Geza? A palavra do Senhor não volta vazia, Andréia. A palavra do Senhor não volta vazia. Ele falou, ela prospera para aquilo que foi enviada. Mas nós temos que entender qual é a palavra que o Senhor liberou sobre nós. Nós temos que saber o que Deus falou para nós. O que Deus falou para você? O livro de Isaías, capítulo 43, vai dizer assim: entra na minha presença. 43, versículo 26. Entra na minha presença, desperta a minha memória, entra em juízo diante de mim, apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Deixa eu repetir o versículo. O Senhor está dizendo: entra na minha presença, ou seja, entra onde eu estou. Não adianta estar em lugares onde eu não estou, não adianta pedir para quem não pode fazer, não adianta compartilhar com um monte de gente que não vai resolver nada. Talvez pessoas só querem saber do teu problema para contar para os outros, ou para ficar sabendo, para ver que talvez elas não estão tão ruins assim o quanto você está. Até se alegre com o teu problema, mas Deus está dizendo: entra na minha presença, na minha. E eu sei que essa live é uma live de presença, de comunhão, de intimidade. O Senhor está neste lugar, o Senhor está aqui, e aqui é aí, meu irmão, na sua casa. Aonde essa palavra está chegando, eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida, não é minha, porque se dependesse de mim, eu iria compartilhar algo completamente diferente, algo completamente oposto do que eu estou falando aqui, mas minutos antes de eu abrir a live aqui, eu estava tomando banho, me preparando para entrar aqui ao vivo com você. Deus falou: você vai falar outra coisa. Eu falei: Deus, mas eu já preparei. Você vai falar outra coisa. Senhor, mas eu já escrevi. Você vai falar outra coisa. Eu falei: Deus, mas como é que... falta poucos minutos para começar a live. Não dá tempo. Deus falou: o tempo é meu, a live é minha, a palavra é minha, as pessoas são minhas, as casas são minhas. Você vai falar algo diferente. Eu estou aqui para falar o que Deus mandou, não o que eu quero. O que eu quero era algo aos meus olhos perfeito, agradável, mas o que Deus tem para você é perfeito e agradável. Então se prepare para essa noite, porque o Senhor está neste lugar, o Senhor está aí, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Eu vou compartilhar essa palavra com você, mas eu quero, antes de entrar nessa palavra, ratificar novamente esse versículo de Isaías 43, versículo 26, que diz assim: entra na minha presença, desperta a minha memória, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Olha que Deus tremendo esse. Deus está dizendo: entra. Se Ele fala entra, é porque existe um lugar. Se Ele fala entra, é porque eu preciso acessar coisas que eu ainda não acessei. Essa palavra é para alguém que vai acessar coisas que você nunca acessou até aqui. Então entra, não é numa live, é na presença, não é numa igreja, é na presença, não é de uma forma religiosa, não, é na presença. Entra na minha presença, diante da minha presença, apresenta as tuas razões. O que são razões? Razões são promessas. O que são razões? Razões são palavras. Robson, você falou que ia me pagar. Ah, é verdade, está aqui o dinheiro. Razões. Você falou que se eu tirasse uma nota 10, eu passaria de ano. Ah, verdade, então você está passado, você tirou 10. Razões são aquilo que te dá direito de viver o propósito que Deus falou que você viveria. Se Deus falou e você tem uma palavra, então apresenta, coloca diante dele. E nós temos a palavra do Senhor, nós temos a palavra do Senhor que nos garante. Amém? É o nosso testamento, é a nossa herança em Cristo, de viver aquilo que Ele tem para nós. Então apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. O que é justificar? Te tornar alguém apto, inocente, preparado para viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Então desperta a minha memória. Robson, Deus se esquece? Não, Deus não se esquece, mas eu me esqueço. Deus se esquece? Não, mas eu me esqueço. E Lamentações 21 diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória
aquilo que te dá esperança. Lembre, relembre, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite. Josué capítulo 1 diz isso. Se coloque de pé, seja forte, seja corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite. Provérbios 8, versículo 17, Provérbios 8, versículo 17, diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Entra na minha presença, apresenta as tuas razões. Certa feita, Jesus estava passando por um lugar, e uma mulher que não era judia, que não era da nação do Senhor, que era de uma outra nacionalidade, adorava a outros deuses, começa a procurar Jesus para que a filha dela fosse curada. E Jesus não dá bola para ela, claro que intencionalmente, mas ela continuou buscando, ela continuou insistindo, ela continuou indo atrás. E ela queria estar na presença, ela queria entrar. Pessoas empurravam ela, pessoas mandavam ela calar a boca. A mulher cananeia, mas ela continuou clamando, ela continuou pedindo, ela continuou gritando. Ela falou: Jesus, faz alguma coisa, cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. E ela insistiu para entrar na presença. Ela queria uma palavra. Até que Jesus para e fala assim: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cães, para os cachorros. Meu irmão, parece ofensivo, parece que Jesus estava ofendendo, mas não, Jesus estava provocando ela para ver até quando ela desejaria permanecer na presença dele e continuar crendo que ele poderia fazer. Quando tudo disse que não, ela continuou. Ela disse assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Cara, aí Jesus parou e falou para o povo de Israel, para os discípulos: nem Israel eu vi tanta fé como nessa mulher. Pode ir, mulher, porque a tua filha está curada. Pode ir, porque o teu milagre está liberado. Robson, o que é isso? É Jesus dizendo: nem dentro de igreja, nem na vida de muitos pastores, nem na vida de muitos aqueles que creem, pregam a palavra, dizem que são meus, eu vi tanta fé como na vida dessa mulher. Então não me importa quem você é, eu não quero saber da sua religião, eu não quero saber quem você foi, né? Como diz a música do Roberto Carlos, mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não importa o que você viveu até aqui, meu Deus do céu. Até o Roberto Carlos veio para a live hoje, né, Solão, meu tio abençoado, que bom tê-lo aqui. Ei, não importa, pode ir, você está curada, pode. Robson, mas você não sabe quem ele é, não interessa. Pode ir, porque quem faz é o Senhor, é Ele que manifesta, é Ele que cura, é Ele que realiza. Amém, Jorge, Luana? É Ele que faz o impossível acontecer, Djalma, Deise. É Ele que faz, Victor. É Ele que cumpre, Oneide. É Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, querido. Quem está preparado para viver algo extraordinário ainda? Quem está preparado com o coração sedento e apaixonado para viver algo grande com o Senhor? Amém? Eu vou dar sequência à palavra aqui. Na verdade, eu estou entrando na palavra, porque a palavra de hoje está em Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12. Se prepara, porque vai vir pancada para o teu lado. Você que não quer viver milagre, sai da live, dá tempo. Você que não quer viver algo extraordinário com Deus, ver a sua vida virar do avesso, no bom sentido, ver as coisas acontecerem, ver os teus sonhos se materializarem. Se você não quer isso, sai da live. Porque, meu irmão, se você ficar aqui, vai ser inevitável, vai ser impossível do milagre não se apegar na sua vida. Você vai viver uma vida, vai ter luta, vai ter gigante na terra, vai ter muralha, vai ter dificuldade, mas vai ter conquista, vai ter crescimento, vai ter resultado, vai ter expansão, vai ter cura. Até quando não houver a cura, você vai entender que é o Senhor agindo na sua vida. Até as coisas erradas, você vai ver, graças a Deus, que Deus permitiu acontecer isso. Porque senão eu estaria vegetando numa cama. Graças a Deus, Deus permitiu acontecer isso. Porque senão hoje eu estaria dentro desse relacionamento tóxico, limitado. Ainda bem que fechou aquela porta. Eu chorei, eu orei, eu jejuei, eu orei, eu semeei. A porta fechou e não entendi. Achei que Deus havia me abandonado, mas hoje eu estou vivendo algo muito maior. Escute, você que está na live, você vai viver algo poderoso. Amém? Amém, Mateus, meu irmão querido. Deus abençoe você poderosamente. Prepare o seu coração, tá bom? Eu vou entrar nessa palavra que o Senhor colocou. Eu estou fervendo aqui naquilo que Deus gerou na minha vida para compartilhar com você. Amém, pastor Carlos de Bernardo. Ó, meu tio, meu irmão, meu tio pastor aqui. Meu Deus do céu, pregar para pastor é complicado, né? Te amo, tio, tem uma bênção na minha vida, lá de Curitiba. Escute, antes de eu dar sequência e entrar, mergulhar
no que o Senhor colocou, gerou no meu coração, eu quero dar duas instruções que para quem já caminha conosco, já está careca de saber, mas talvez você entrou pela primeira vez e não sabe. Eu tenho uma linha de transmissão, que a partir de agora vai se chamar linha profética. Linha profética. O que é uma linha profética? Amém? É uma linha onde eu compartilho palavra, oração, direção, instrução. Se você deseja entrar nessa linha profética, receber novidades do Senhor diariamente ou de tempo em tempo, você pode entrar em contato comigo, amém? Pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, inbox aqui. Você pode procurar a pastora Cíntia Brizola também, que está conosco na live, ou procura aqui, né, o Insta dela, começa a me seguir, começa a seguir ela, e eu vou dar a instrução para você de como você vai estar recebendo essas direções, tá bom? Através da linha de transmissão, que agora é linha profética. Linha profética, amém, queridos? Que palavra maravilhosa, linha profética. Por quê? Porque não é uma palavra minha, é uma palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não volta vazia. E o segundo recado, né, como todas as lives, eu quero pincelar para você que ainda não é um amigo ministerial. Você precisa se tornar um amigo ministerial. Robson, o que é um amigo ministerial? É aquele que acredita, é aquele que confia, é aquele que vê algo diferente nessa obra e fala: eu não quero só assistir não, eu quero participar. Robson, como é que eu faço para contribuir no ministério, para que mais pessoas possam sendo tocadas, alcançadas, ministradas através do Ministério Plátano de Vida? Você pode estar ofertando, amém? Você pode estar entregando a sua oferta através do amigo ministerial. Eu passo para você a conta depois, através do WhatsApp, ou se você me chamar aqui em box, depois eu mando para você, amém, queridos? Então, você precisa estar conectado com Deus. Você precisa estar conectado com pessoas que estão conectadas com Deus, porque é melhor serem dois do que um, porque é a melhor paga no seu trabalho. E a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali o Senhor estará presente, e ali Ele ordena a sua bênção. E a Bíblia fala que aquilo que 2 ou 3 concordar acerca de algo na terra, assim será feito nos céus. O que nós ligarmos na terra está ligado nos céus. Então eu preciso de você, amém? Esse ministério conta com você. Então, meu irmão, pastor, eu queria participar, queria semear, queria semanalmente ou mensalmente dar um dízimo, uma oferta, eu não sei, aquilo que Deus colocou no seu coração, amém? Seja um amigo ministerial e nos ajude, amém? Faça parte daqueles que contribuem para que a obra do Senhor não pare, para que a obra do Senhor continue alcançando muitas e muitas vidas. Talvez você diga: Robson, eu não tenho nada. Meu irmão, ore por nós então. A sua oração já nos ajuda muito. Ore pela minha casa, ore pela minha família, ore pelos meus filhos, ore por mim, ore pelo meu casamento, pela minha esposa, ore pelo nosso ministério, tá bom? Para que Deus possa levantar mais pessoas para ser bênção na nossa vida, para que possamos estabelecer aquilo que Deus colocou no nosso coração, e você faz parte disso, amém, queridos? Os que já são amigos ministeriais, que Deus abençoe vocês. Eu oro para que Deus possa estar abençoando cada dia mais, de uma forma extraordinária e poderosa, a vida de vocês, tá bom? Robson, mas eu não sei orar. Meu irmão, compartilha a live então, manda para alguém a live, para que seja bênção na vida de alguém. Glória a Deus, preparados? Vamos lá, para aquilo que Deus tem de maior. Eu tenho alguns minutos e eu preciso despejar essa palavra sobre a vida de alguém. Compartilha, divulga, curte aí. Olha lá, queridos, no livro de Mateus capítulo 12, a Bíblia conta uma história de que Jesus estava caminhando e ele passa na frente de um templo. Quem aqui já passou na frente de uma igreja um dia, né? Ou participa de uma igreja, né? Tem muitas pessoas que são membros de igrejas, né? Participa na live aqui, mas é membro de uma igreja por aí. Glória a Deus, fica lá, irmão. Que Deus te abençoe muito lá. Mas Jesus está passando na frente de uma sinagoga, na frente de um templo. E ele entra. Ele decide entrar lá. E ele entra. O culto já estava pela metade, talvez. O culto talvez já estava até no final. Jesus, ele entra, vai lá na frente e senta. E quando o culto está praticamente terminando, antes do culto se encerrar, antes ali do rabino, né, do mestre daquela sinagoga se posicionar e fazer a última oração para o povo ir embora, Jesus toma a palavra. Escute, porque Deus não permite que o culto termine sem que Ele libere uma palavra. Culto com Jesus não acaba sem que uma palavra é liberada. Se o Senhor está com você, se o Senhor está no culto, se o Senhor está na casa, palavra é liberada. Amém, Cassiana? Palavra é liberada. Se o Senhor está com você, você não fica sem palavra.
Oh, glória! Meu Deus! Então ele toma a palavra antes do rabino encerrar o culto. Ele se posiciona naquela missa lá, naquele momento, e ele fala: ei, você que está aí atrás. Um começou a olhar para o outro, mas com quem que ele está falando? Você mesmo que está aí atrás. Tinha um homem lá atrás, e a condição dele de estar numa sinagoga é se ele estivesse lá atrás, porque havia uma ala dentro da sinagoga que era para leprosos, né? Do lado de fora, lá atrás. Mas havia uma outra ala que era para pessoas enfermas, e as pessoas enfermas ficavam num canto da sinagoga. Pessoas que eram cegas, pessoas que eram paralíticas, pessoas que eram coxas, elas não eram impedidas de estar no templo. Os leprosos não podiam entrar, mas alguns enfermos poderiam entrar. Alguns ficavam na porta da sinagoga pedindo esmolas, mas alguns entravam, só que não podia sentar com todo mundo, porque era considerado impuro, era pecador, tinha algo de errado na vida daquela pessoa, aos olhos daqueles religiosos, amém? Aos olhos dos religiosos. Então Jesus fala: você mesmo. Ele fala: você se levante, vem aqui na frente. Ali já começou um burburinho, porque Jesus quebrou as regras. Meu irmão, deixa eu falar algo para alguém que está na live agora, ou está assistindo a live. Eu tenho uma palavra do Senhor para você. O Senhor está entrando na sua vida, e aquilo que não tem como acontecer, vai acontecer. Está todo mundo dizendo não tem como. Deus está dizendo assim: eu estou entrando, eu estou tirando você lá de trás, eu estou tirando você lá do escondido, eu estou tirando você do cancelado, do anulado, do rejeitado, lá de trás. Aqui na frente diziam: não é lugar dele, o lugar dele é lá atrás. Todo mundo pode, ele não pode. Todo mundo vem, ele não vem. Todo mundo sabe, ele não sabe. Todo mundo vai viver um milagre, ele não, porque ele está lá atrás. Ele não pode casar, porque ele é doente. Ele não pode trabalhar porque ele é doente. Robson, qual que é a doença daquele homem? Ele tinha uma mão mirrada, a mão dele era fechada. Algumas traduções dizem que a mão dele era seca, uma mão mirrada, seca. Ele tinha uma mão mirrada, ele tinha uma mão seca. Oh, glória! Deus está falando com alguém aqui nessa noite. A outra funcionava, mas uma era mirrada. A mão direita dele era impotente, ele não mexia, ele não podia fazer nada porque ele tinha a mão mirrada. Jesus fala: você não pode aos olhos dos homens, mas aos meus olhos você pode. Sai daí e vem para cá. Todo mundo diz que não, mas eu estou dizendo que sim. Todo mundo diz não pode, mas eu estou dizendo a partir de hoje você pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, sou eu, diz o Senhor. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Meu irmão, entra na minha presença, apresente as suas razões para que eu possa te justificar, diz o Senhor. Sai daí. Primeira coisa que Jesus fez foi tirar o homem de lá, mas Jesus não foi buscar ele, ele veio debaixo de uma palavra. Deus está falando com alguém, mas não basta Deus falar. Porque tem pessoas que falam: pastor, Deus até falou comigo, mas nada aconteceu. Deus falou, mas você permaneceu lá. Deus falou, mas você permaneceu do mesmo jeito, com a mesma mente, com o mesmo coração, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com os mesmos relacionamentos, com o mesmo padrão de intimidade. Deus está dizendo: eu já falei contigo, eu cheguei no final, eu dei uma ordem, está todo mundo questionando, ninguém acredita, mas eu já falei, sai daí. Por que você está aí ainda? Está fazendo o que ainda? Será que oferto, não oferto? Será que oro, será que não oro? Será que faço, não faço? Será que creio ou não creio? Deus manda dizer: sai daí, sai daí. Apenas saia daí, que eu vou fazer. Amém? Apenas creia e saia daí, Bárbara, Ágata. Apenas creia e saia daí. E a Bíblia fala que ele saiu. Não apenas saiu como foi lá na frente. Não apenas foi lá na frente como Jesus olha para aquele homem e fala: estenda as tuas mãos. Estenda a tua mão, estenda a tua mão. Eu não sei, ele estava diante de um rabi também, porque Jesus, ele era mestre, ele era doutor, ele era Deus, ele fazia muitos milagres. Talvez ele escondeu a mão mirrada e mostrou a mão perfeita. Estenda a tua mão, e talvez ele colocou a mão perfeita. A Bíblia não está falando isso, mas eu quero conjecturar. Porque às vezes nós queremos mostrar aquilo que funciona, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, mas Deus sabe aquilo que não está funcionando. Talvez dentro do teu trabalho, da sociedade, do escritório, dentro dos relacionamentos, talvez aqui na live, né? O pastor quer mostrar o que é bom, mas esconde aquilo que não funciona. Mas Deus sabe o que não funciona, Deus sabe o que não está funcionando. Deus sabe o que não está funcionando. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu, como profeta, como servo, um evangelista, um pastor, meu irmão, eu quero dizer, Deus sabe o que não está funcionando. Estenda a mão.
Talvez ele mostrou a mão que funcionava. Ele falou, não, aquela que não funciona. E ele pega a mão mirrada. E com muita dificuldade, Deus fala, estende. Mas não tinha como, porque ele tinha um problema. O braço era seco, a mão era mirrada. Estende. Talvez ele fez força. Até que ele conseguiu, porque Deus falou, estende. Meu irmão, tem coisa que você não consegue, mas quando Deus fala, acontece. Ele estendeu, não só estendeu, como Jesus liberou a cura. E naquele mesmo instante, a mão dele foi foi abrindo. Foi abrindo. Enquanto eu estou falando aqui, tem mãos abrindo. Enquanto eu estou falando aqui, tem portas abrindo. Enquanto eu estou falando aqui, Deus está falando, apenas estende. O que é estender? Apresenta, entrega, me mostra, fala para mim, entra na minha presença, sai daí, vem para cá, acredita, se posiciona, estende. Mas eu não posso, por que não? Porque a ala de quem é doente é que, ei, Deus está dizendo, aqui não tem ala de ninguém. Eu não faço acepção de pessoas. Todos são iguais diante de mim. Eu sou pai, eu sou Deus e você é filho. Ah, mas a minha religião, não importa. Estende, apresenta esse casamento, apresenta essa empresa, apresenta essa situação na saúde. Só estende, só apresenta porque eu vou fazer. E Jesus curou aquele homem e deu uma confusão, deu um fuzuê, porque começaram a criticar, porque tinha alguns doutores da lei, havia ali alguns fariseus que seguiam a lei judaica e começaram a questionar, hoje é sábado e pela lei de Moisés não pode fazer milagre no sábado, vamos ver se ele vai fazer um milagre. Não pode. Eles queriam pegar Jesus na própria lei. Só que, meu irmão, quando Deus quer, ele quebra todas as leis. Robson, é impossível, pela lei da física ele quebra todas as leis. Se Deus quisesse, meu irmão, ontem no jogo do Brasil, no último minuto, o Brasil faria 3 gols. Deus quebra o tempo, Deus quebra barreiras, Ele faz acontecer de uma forma como naturalmente não tem como. Ele é Deus, Ele pode, Ele faz. Então, Jesus ele questiona os fariseus e ele cura aquele homem naquele sábado. Mas algo que eu quero falar para você aqui, essa palavra é tão tremenda, é tão maravilhosa, é tão extraordinária. Jesus, ele decidiu entrar naquele templo. Jesus estava lá. E como é bom quando Jesus está. Como é bom. Pastor, eu quero um milagre. Eu sei que você busca um milagre. Eu quero uma resposta. Tudo bem, eu sei que você quer uma resposta. Eu só quero uma cura. Eu só preciso pagar aquela conta. Eu só queria me dar bem com a minha mãe de novo, com meu pai de novo. Eu só queria que meu marido me visse diferente. Eu sei, mas mais do que Deus fazer o milagre, Ele quer estar presente. Não adianta milagre sem a presença. Ele entrou naquele templo, ele entrou naquele culto, ele estava lá, ele está nessa live hoje. Eu sinto Jesus aqui, eu sinto Jesus na sua casa, ele está aí, amém? Glória a Deus, ele estava ali. Só que quando Jesus entrou, meu irmão, aquele homem já estava no culto. Eu não sei para quem é essa palavra. Quando Jesus entrou naquele culto, naquela igreja, lá, naquele templo, aquele homem já estava lá. Aquele homem chegou antes de Jesus, ou seja, ele não foi para o culto apenas com a expectativa, vai ter um pregador, vai ter um pastor, ele revela, não, ele foi porque ele sempre ia, ele orou porque ele sempre orava, ele lia a Bíblia porque ele sempre lia, ele estava lá, ele tinha a mão mirrada, mas ele continuava buscando, ele tinha problema, dificuldade, ele era excluído, tinha limitações, mas ele estava no culto. Eu tenho certeza, Jesus só entrou por causa daquele homem, porque era sábado. E onde Jesus ia, o milagre acontecia. E além de dizer que milagre não poderia ser feito no sábado, e ele entrou no sábado no templo, no meio do culto. Irmão, é impossível Jesus entrar e o milagre não aconteceu. Jesus entrou só por causa daquele homem. Deixa eu falar algo para você. Essa palavra está sendo liberada só por causa de você. Aquele homem já estava no culto quando Jesus entrou. Jesus está vendo o que você está fazendo. A tua agenda determina o que ele vai fazer na sua vida. Tem pessoas que vieram para a live só porque alguém convidou, não está errado, ou porque precisa de um milagre. Quando Deus faz o milagre, a pessoa para de buscar, para de orar, para de crer. Jesus está dizendo assim, eu vi aquele homem lá, ele estava lá, antes de eu entrar, ele já estava lá dentro. Tem lugares que não tem dado, nada dá a pinta de que Deus está lá, mas você continua perseverando, continua insistindo. Deus está entrando em ambientes onde outrora nada aconteceu. Agora Jesus está entrando e um milagre vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Tem gente que só aparece quando algo vai acontecer. Tem que ter uma promoção. Olha, eu vou orar, eu vou revelar. Aí o cara vem, não, aquele homem já estava lá. Ele amava ao Senhor, independente de cura ou não, ele amava ao Senhor.
Por que o milagre aconteceu na vida daquele homem, Robson? Por que o milagre aconteceu na vida daquele homem que tinha a mão mirrada? Querido, olha que legal, uma mão era ruim, mas mesmo assim a outra funcionava, mas ele estava lá. E aqui existe as duas coisas. Tem gente que porque uma mão não funciona, ele para de servir. Não funciona. Como é que eu vou servir se só uma mão que funciona, a outra não? Não vou. Como é que eu vou orar com um casamento assim, com uma empresa assim, com uma saúde assim? Eu não sei o que está acontecendo. Talvez haja uma área da sua vida que está mirrada, mas Deus manda dizer para você, independente de algo que não está funcionando, continue olhando para aquilo que está funcionando, continue porque a outra mão está funcionando, continue me adorando, continue crendo, continue servindo, continue profetizando, porque enquanto uma mão funcionar, meu irmão, enquanto algo está funcionando é porque eu estou permitindo, porque eu vou fazer um milagre acontecer. Os dois lados. Tem pessoas que falam, não vou mais fazer porque só vou fazer se minha mão funcionar. Enquanto não funcionar, eu quero ver se isso acontecer, então eu vou crer. E tem o outro lado, de pessoas que falam assim, não está funcionando, né? Não está funcionando. Então, porque não está funcionando, eu tenho a outra mão, eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar servindo até funcionar. Continuar crendo até funcionar. Não está funcionando uma, mas a outra está funcionando. Uma não está dando certo, mas a outra está dando certo. Então, enquanto tiver algo funcionando na minha vida, eu vou crer. É como o cego de Jericó, ele não via, mas ele ouvia. Então, a visão não funcionava, mas os ouvidos funcionavam. E o que funcionava fez ele viver um milagre. Amém? Olha que tremendo isso. Estava ressecada a mão, mas ele continuava orando, continuava na igreja, continuava servindo. E isso chamou a presença do Senhor. Deus está vendo que tem pessoas aqui que teria tudo para não estar aqui hoje. Teria tudo para estar dormindo agora, né? Eu sei que tem pessoas que entram na live e falam, pastor, na metade da live eu dormi, mas eu assisto no outro dia, não tem problema. Mas tem pessoas, meu irmão, que teria tudo para estar aqui hoje, mas não está. Mas aquele homem, meu irmão, ele tinha uma mão ressecada. Ele tinha um argumento. Ele tinha uma razão para não estar lá, mas ele estava. Talvez você tenha todas as razões para parar agora e falar, chega, não quero, estou desistindo, mas Deus manda dizer, eu entrei na tua casa hoje e eu vou mudar a tua história. Não desiste, continua, amém? A mão estava ressequida. Robson, o que é uma mão ressequida? Mão fala de resultados, sem mão, sem a mão, como é que eu iria tocar violão? Se tentaram parar os teus sonhos, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levante os seus olhos e crê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão, e as tuas mãos recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquistas, unção de multiplicação. Para quem que é essa palavra? Recebe a cura nas tuas mãos, recebe a unção sobre a sua vida, Carla, unção de ousadia, unção de conquista, Grace, unção de multiplicação, Andrei, Aline, recebe a cura, Célia, recebe a unção, né, Dani, aleluia, unção de ousadia, unção de conquistas, unção de multiplicação. Aquele homem, meu irmão, ele não tinha uma das mãos, mas ele adorava. Se eu não tivesse a mão, e a mão fala do resultado do trabalho, mãos falam de entregar para Deus algo. Aquele homem tinha uma mão ressequida, talvez você diz, eu até queria, Robson, mas a minha mão está ressequida, eu até queria fazer isso nessa área, mas a minha mão está ressequida. O Senhor está curando você essa noite disso, amém? Amém, querido? Gilton, Deus está fazendo um milagre. Rodrigo, o Senhor está fazendo um milagre em nome de Jesus. Luciano, algo do Senhor acontecendo aí. Estavam no culto,
Aqueles homens estavam no culto só para criticar, só para julgar. Mas eles não estavam lá para ver, não estavam lá para viver, estavam para criticar. Há muitas pessoas que entram aqui, eu não conheço todos, mas às vezes uma conhece a outra e fala: Robson, tu viu aquela fulana, ou aquele ciclano que estava lá, ou falam entre si, estava na live só porque queria uma profecia, uma palavra. Não importa, meu irmão, eu não conheço ninguém aqui, conheço poucas pessoas aqui, alguns eu conheço de conversar uma ou duas vezes, mas o Senhor te conhece, o Senhor sabe qual é a área da sua vida, qual é a mão que está seca. Não interessa o que esteja acontecendo, o Senhor está entrando com providência, e Ele vai curar você nessa noite, amém? Jesus se levanta e fala: sai daí, vem para cá, e Ele foi lá na frente. Deus vai colocar pessoas lá na frente. A mão não funcionava, e a palavra de hoje é essa, meu irmão. Tem pessoas que têm coisas na sua vida que não funcionam. Eu quero orar por aquilo que você diz assim: não funciona, Robson. A minha fé não funciona. Há uma mulher na Bíblia que Jesus quis curar ela, quis curar o filho dela, e ela falou: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Eu creio, mas ajuda-me na minha pequena fé. Aumenta a minha fé. E ele falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente. Então aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Talvez há algo na sua vida que não funciona há muito tempo. Como na vida daquele homem, as mãos dele não funcionavam. O Senhor está dizendo para você: estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos. Está todo mundo olhando, não importa, estenda. O que é estender? Estender no original do texto, no hebraico, fala: apresenta diante de mim aquilo que não funciona. Coloca diante de mim. Mas hoje é uma segunda, não importa, coloca diante de mim. Era um sábado. A condição não era favorável, era impossível. Deus está dizendo assim: eu não estou perguntando se é possível ou se é impossível. Apenas apresente diante de mim as tuas razões, porque eu vou fazer algo extraordinário na sua vida. Amém? Glória a Deus. Será que Ele pode? Será que Ele não pode? Ele pode todas as coisas. Meu irmão, eu conheço. O Senhor está dizendo para alguém: os teus flagelos, eu conheço. As tuas vergonhas. Talvez até aqui você se escondeu dentro da sua casa. Aquele homem estava escondido lá atrás, porque ele não se achava digno, ou porque a sociedade colocou ele lá para trás. O lugar dele era lá atrás. Mas Deus falou: não, é aqui na frente, na mesa, sentado comigo. Vem aqui, sai daí, vem para cá. 2026 não vai terminar sem que algo grande aconteça na sua vida, na sua história, na sua família, em todas as áreas. Eu conheço as tuas culpas, as tuas vergonhas, eu conheço as tuas falhas, os teus pecados, as tuas fraquezas. Eu sei de tudo, filha, mas eu decidi entrar hoje de uma forma diferente. Amém, João? Eu decidi entrar de uma forma diferente, Pamela. Eu decidi entrar de uma forma diferente e fazer acontecer algo extraordinário. Boa noite, Josi. Tudo bom, querida? Quanto tempo? Eu decidi entrar. Jesus estava passando e Ele entrou. Eu não sei o que fez Jesus entrar na sua vida, mas Apocalipse 3:20 diz assim, eu quero encerrar com esse versículo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você ouvir eu batendo na porta, abrir a porta, eu entrarei. Jesus decidiu entrar naquela igreja, naquele culto, naquela sinagoga. Agora tem coisa, meu irmão, que Ele já fez. Não depende mais dele, depende de nós agora. É eu abrir a porta para que ele possa entrar. Robson, que porta é essa? A porta da fé, a porta da intimidade, a porta da comunhão, a porta da entrega, a porta do posicionamento, do comprometimento com ele. Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, a minha vontade, e todas as outras coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, foi ele que falou. Se não está sendo, analisa o que está fora do lugar, analisa o que precisa ser entregue para que você possa viver. Amém, Jô, Devaldo? Para que você possa viver aquilo que ele tem de melhor para a sua vida. Amém, Eliezer? Amém, Humberto? Amém, queridos? Vamos orar. Nós estamos agora se aproximando de um momento especial, mais oração. Meu Deus, eu estou uma hora e pouco aqui orando e falando, orando e adorando, profetizando, declarando palavra, princípios,
valores. Que live maravilhosa, que live extraordinária. Meu irmão, você não tem noção do que essa palavra no mundo espiritual está causando sobre a sua vida. Talvez você diga, não senti, não é para sentir, é para viver. Você vai começar a se ver de uma forma diferente. Deus vai mexer em coisas que você nem imaginou pedir. Deus vai fazer, amém? Glória a Deus, porque Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia fala, se vós homens que sois maus, sabei dar bons presentes para os vossos filhos, sabei dar boas dádivas, boas coisas para os vossos filhos, imagina eu que sou Deus, quando você me pedir, eu não vou te dar algo grande? Você que é ruim, você que é mau, perante ao Senhor, nós somos muito ruins, né, meu irmão? Somos fracos demais, né? Quando um filho pede pão, você não dá pedra. Quando um filho pede peixe, você não dá cobra, você dá o melhor. Imagina eu, que dei meu próprio filho para morrer na cruz por você. Por acaso não te darei algo melhor? Quero orar por você. Eu quero orar por você. Nós precisamos ser como crianças, porque se não formos inocentes como crianças, não entraremos no reino de Deus. Jesus disse, sede como as criancinhas, puras, porque se não for assim não tem como entrar. Robson, então é impossível. Não, anda na palavra, creia nela, acredita naquilo que Deus falou. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Irmão, não acredita em mim, acredita na palavra, creia na palavra, segue a palavra, pega a Bíblia, leia a Bíblia, creia nela, escute Deus falar com você. Se tem algo que eu falei não está na Bíblia, joga fora, esquece. Mas se o que eu falei, esses tantos versículos, centenas de versículos aqui, está na Bíblia, é palavra, pega, anda sobre ela e você vai viver o extraordinário. Creia, mesmo que tudo esteja dizendo não, creia, porque Deus vai acontecer, Deus vai fazer acontecer. Ontem foi aniversário da minha filha, ela fez 7 anos, a Melissa, e nós passamos, ela já está, irmão, há meses, pai, falta quanto tempo para o meu aniversário? Pai, falta quanto tempo? Pai, irmão, falta 7 meses, Melissa, falta 5 meses, Melissa, falta 6 meses, Melissa, falta 3 meses, pai, falta 10 dias, Melissa, pai, é amanhã, ela não dormiu, era madrugada, ela estava acordada, e ela não sabia o que ia acontecer, a gente fez algo simples para ela, mas de coração, né, meu irmão? E convidamos algumas amiguinhas da escola para passar com ela, que ela queria passar com algumas amiguinhas da escola, e eu falei, filha, a gente vai fazer na sala de casa, tá? A gente vai pendurar uns balões aqui na sala, vai preparar a mesa, as cadeiras, um bolinho, vamos cantar parabéns, e é isso, filha. Ah, pai, posso levar para brincar no meu quarto, pelo menos? Claro, leva elas para o quarto. Mas ela não sabia. Só que durante aquela semana, nós preparamos algo dentro das nossas condições, mas algo diferente para ela, uns balões, uns coração, um bolo, né? Convidamos uma colega nossa, o Sapolino, veio lá de Blumenau, e ela é apaixonada pelo Sapolino, ela não sabia, nós preparamos uma festinha simples, mas muito bem feita, e no dia, poucos minutos antes das convidadas, das amiguinhas chegar, ela ainda achava que ia ser aqui na sala de casa, no meio das cadeiras, da confusão toda aqui, tinha um varal aqui, ela falou, pai, mas tira o varal pelo menos, esconde o varal. Eu falei, tá bom, o pai vai tirar o varal daqui. Ela estava com vergonha, e aí nós descemos com ela para recepcionar as amiguinhas, só que antes de recepcionar as amiguinhas, nós entramos no salão de festas do prédio, e ela olhou, ela falou, ela ficou impactada, porque ela não sabia que ia ter uma festinha para ela, ela não sabia que tinha balão, que tinha um bolo, ela não sabia que nós preparamos algumas coisas para ela ali especial. O Sapolino veio, né, fez uma apresentação, ela não sabia de nada daquilo, foi algo muito além daquilo que ela imaginava. Eu quero falar algo para você, você não sabe o que vai acontecer, você não tem noção, mas Deus vai surpreender você, Deus vai fazer algo maior. E se nós, meu irmão, que somos limitados, a gente quer dar algo bom, quer dar algo melhor, pensa Deus que é dono de todo ouro, toda prata, que pode tudo, o que Ele não vai fazer por você? Era 4 horas da manhã, eu estava lá embaixo, pendurando balão, ajeitando a mesa, tirando cadeira, ela estava dormindo, e eu estava lá embaixo fazendo algo. Escute, Deus trabalha no turno da noite. Hoje você vai deitar, você vai dormir, mas o teu pai que te conhece, vai estar trabalhando por você.
vai estar cuidando de você, vai estar fazendo algo extraordinário, além daquilo que você pediu. Amém, João? Amém, meu irmão? Pamela, o Senhor vai estar fazendo algo além daquilo que você pediu. Luiz Carina, o Senhor vai estar fazendo mais. Eu posso orar por você? Pai amado, Deus eterno, Deus grande, Deus poderoso, obrigado, Pai, pela vida do Sânio, da Vanessa, que caminham conosco, que são tão bênçãos nas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada amigo ministerial aqui presente. Obrigado, meu Pai, por todos aqueles que caminham conosco no ministério e fazem com que esse ministério possa permanecer, ser relevante na vida de muitas outras pessoas. Abençoa, meu Pai, a semente que eles colocam, meu Pai, nesta obra, que elas possam multiplicar 100, 1000, 10 mil vezes mais, infinitamente mais. Abençoa, meu Pai, aquele que entrou aqui talvez com a mão mirrada, e a mão fala daquilo que pega, daquilo que agarra, fala da fé, fala da convicção, fala da certeza, fala da vida sentimental, emocional, familiar, eu não sei qual é a área. Eu te peço, entra com providência agora, neste casamento, nesta casa, nesta família, sobre esta área, meu Pai, entra com providência e manifesta o teu milagre, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. A minha oração é esta noite, abençoa, meu Pai, a Andréia, o Cris, abençoa a Norma, abençoa, meu Pai, a Débora, o Maurício, abençoa, meu Deus, a Andréia, abençoa ela, Pai, o Luiz, a Karina, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a Aline, o seu esposo, toda a sua casa, a Melissa, a Roseli, abençoa ela, meu Deus, a Geni, vai lá, Espírito Santo, movimenta as águas, faz o milagre acontecer, meu Deus, na Gabi, na Karina, na Ninha, no Luiz, na Vale, no Henrique, na Pri, abençoa o Henrique e a Priscila, coloca as coisas no lugar, meu Deus, abençoa a Adro, o Evandro, meu Deus, o Xande, o Luciano, Pai, são tantas pessoas, o Cláudio, a Tânia, faltaria tempo para falar de todos, mas o Senhor conhece todos, sabe de todos. Vai lá, meu Deus, na vida da Natália, do Gabriel, organiza, coloca as coisas em ordem, abençoa. Meu Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas, Tu és Deus, Tu és Senhor. A Bárbara, a Ágata, meu Pai, o Moacir, a Lu. Ah, meu Deus, obrigado por tudo. Abençoa a Jo e o Devaldo. Faz, meu Deus, a Maria Cristina viver algo grande. Faz, meu Deus, em nome de Jesus, o povo da linha profética viver algo extraordinário. A Elaine, lá de Toledo. Espírito Santo, a Cirlei, o Gilberto. Vai lá, Senhor. Todos que caminham conosco no Ministério Plátano de Vida aqui em Itapema, em Balneário, Itajaí, Blumenau, em todos os lugares do Brasil, fora do Brasil, lá no Canadá. Vai lá, meu Deus, na Célia, abençoa ela. O Wagner, a Inajara. Meu Deus, a Maísa, o Marcelo, esse casal abençoado, que são estruturas, colunas da nossa vida. Abençoa, meu Deus, Ana Cláudia, o Felipe, abençoa. Abençoa, coloca as coisas no lugar na vida do Erlen e da Camila. Ah, Cláudia, Senhor. Meu Deus, a Sandra. Espírito Santo, a Pamela, o João. Tu és Deus em todos os lugares. Vai lá em Barracão, toca, meu Pai, nos meus amigos, nos meus irmãos. Vai lá em Pranchita, lá em Ampere, lá em Princesa. Vai lá, meu Deus, em nome de Jesus, em Foz do Iguaçu, no Paraguai. Faz, meu Deus, lá em Presidente Prudente. Faz porque Tu és Senhor. Abençoa a Marisa. Abençoa a todos, meu Deus. O Emerson, meu Pai. O Bruno. A Michele. Meu Deus, todos que estão conosco na live aqui, meu Deus. Abençoa o Erlon. Cuida dele. Da saúde do Erlon. Abra as portas. Cada dia mais abençoa, meu Pai, a vida de todos aqueles que estão passando por um momento de luta, de prova. Que olham para a sua vida e talvez há áreas da vida que estão como aquele homem com a mão mirrada. E se sente lá atrás, mas hoje o Senhor está tirando eles lá de trás e colocando na frente. Todos que estão agora conosco nesta live, todos que vão assistir esta live, essa palavra eu declaro, eu libero, eu profetizo sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada amigo, cada irmão, de perto ou de longe, não importa a necessidade, o Senhor está tocando na sua mão, o Senhor está curando você, e o Senhor está promovendo um tempo de coisas novas, amém, Anderson? Um tempo de coisas novas, amém? Rodrigo, Rafael, todos vocês, em nome de Jesus. Jalma, todos vocês. Victor, se prepare. Felipe, Bigô, todos vocês, em nome de Jesus. Há uma unção do Senhor sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, que noite maravilhosa, que palavra extraordinária. Eu tento baixar a live para 1 hora só, mas eu acho que não vai dar, meu irmão. É 1h20, 1h25, toda segunda ou terça, né? A gente está fazendo segundas-feiras, segundas-feiras.
Eu já fiz algumas terças, mas a live é segunda-feira, 21 horas. Próxima segunda-feira, às 21, estarei novamente aqui, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe você poderosamente. Tenha uma noite abençoada, uma semana extraordinária. Amém? Se prepare, porque Deus vai fazer algo poderoso ali, né? Amém? Deus vai fazer algo poderoso aí em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Abre a mão, não está mais mirrada, o teu coração não está mais machucado e ferido, porque Deus curou. Amém, Josi? Deus abençoe você. O Senhor mexeu aí, eu tenho certeza que Deus mexeu, porque a palavra dele não volta vazia. Amém, Luiz Carina? A palavra não volta vazia, jamais voltará. Amém, Líria? Jamais voltará. Diogo, jamais voltará vazia. Essa madrugada, 3 da manhã, como de costume, todas as segundas para terça, eu estarei aqui orando por você que é amigo ministerial, por você que está na live também, clamando pela sua vida. Amém, Geni? Clamando por aquilo que você tem apresentado diante do Senhor. Segunda-feira que vem, eu quero desafiar você, convocar você, convide alguém. Amém? Paga se for preciso. Vou te dar R$100 para estar na live. Paga, meu irmão, mas traga as pessoas para a live, porque é um momento que Deus fala poderosamente. E eu sei que a próxima segunda-feira promete uma pizza, faz alguma coisa, mas traga alguém para a live, porque eu tenho certeza que algo de Deus vai se apegar na vida dessa pessoa, nesta casa e nesta família. Você que precisa viver algo novo, se torne um amigo ministerial. Você que quer receber algo a mais do Senhor, entra na linha profética, na linha de transmissão, na linha profética. Vamos caminhar juntos, porque eu sei que através da nossa unidade, da nossa comunhão, o reino de Deus é estabelecido. Amém, Moacir? Obrigado, querido, nós amamos a sua vida, nós amamos cada um de vocês. Em nome da pastora Cíntia, eu quero também desejar aqui uma noite abençoada e uma semana extraordinária para todos. Se precisar de algo, me procura, me chama, tá bom? Manda uma mensagem, assim que eu puder, eu entro em contato com você. Que Deus abençoe você, boa noite, fique na paz do Senhor, até a próxima segunda-feira. Você que não me segue no Insta, me segue aí, meu irmão. Deus abençoe, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, queridos.